Comigo agora o prefeito eleito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Nós vamos falar sobre a administração pública de Aracaju, com todo o tempo que ele precisar para responder as perguntas que nós vamos fazer a partir de agora. Você pode aqui, através do Zap, pedindo a sua compreensão, que a grande maioria não vai dar tempo para a gente ler. Mas você pode mandar aqui a sua pergunta pelo 99919-1008. Mas nós só faremos perguntas de nível administrativo, só sobre a administração, tá? Prefeito. Boa noite. Boa noite, Gilmar. Gilmar. Boa noite, viu? Boa noite, Gilmar. Boa noite. E parabéns pela vitória. Muito obrigado. Uma vitória difícil, né? Uma disputa acirradíssima. Aracaju não tinha disputa eleitoral no segundo turno desde 1996. E, enfim, passamos então dos maiores problemas, que foram os problemas relacionados à disputa eleitoral. Agora nós teremos os problemas relacionados à administração da Prefeitura de Aracaju. A primeira pergunta que vem da produção é a seguinte: você pretende, Edivaldo, mexer na Previdência dos servidores, tirar cerca de 400 milhões da Previdência que o Aracaju preve para pagar os servidores? Olha, veja, Gilmar, nós não temos ainda o quadro da Prefeitura de Aracaju, porque nós vamos fazer a comissão de transição. Segunda-feira eu estarei anunciando os nomes da equipe de transição, que nós vamos analisar, discutir, ver qual é a profundidade da crise. Mas, efetivamente, não passa pela minha cabeça mexer na Previdência Municipal. Não tem, esse quadro não está colocado nesse exato momento. Não vai repetir o que fez o governo do Estado? Não está nos nossos planos. Certo, não quer dizer que não possa estar depois. Não, eu acho que esse seria a última possibilidade. Nós vamos adotar outros caminhos, né? Mas a Previdência acho que seria a última possibilidade. Se não tiver jeito nenhum, que eu não quero que isso aconteça. A minha meta é de não mexer na Previdência dos servidores públicos municipais. As faixas exclusivas de ônibus, você vai tratar de que forma? Vai mantê-las? Vamos estudar. Tudo isso vai estar em processo de debate e de discussão, né? A ideia que eu defendo é de que a faixa exclusiva ela seja temporal, ela não seja o tempo todo, ela não seja exclusiva, ela seja preferencial para os ônibus. Mas isso merece um estudo, nós vamos discutir. Essas ideias nós já começamos a conversar na transição e será o caminho que nós vamos adotar. Quem vai dirigir a SMDT? Não tenho ainda. Vai ter uma notícia assim em primeira mão? Não, é porque não tenho. Eu só pensei no secretariado, comecei a pensar no secretariado a partir da segunda-feira pós-eleição. Antes eu não tinha pensado. Agora nós estamos amadurecendo, vamos conversar. Eu vou ter que definir primeiro um primeiro secretário. Quando eu definir o primeiro secretário, então aí os outros serão... Será secretário de que pasta? Secretário de Finanças. É o primeiro que eu vou decidir, que é o ponto crucial, a Secretaria de Finanças. Eu quero anunciar pelo menos 2 secretários num primeiro momento. O secretário de Finanças e o secretário de Saúde, porque acho que são as áreas que nós temos que... são mais graves, que os problemas são mais candentes, e é por esse caminho que eu quero traçar. Você pretende anunciar quando? Ainda não tem uma data que vai definir. Na segunda, eu já anunciarei a comissão de transição. Essa comissão, agora. Segunda agora, dia 14. Isso. Né? Vamos definir, anunciar a comissão de transição. A comissão vai começar a trabalhar, levantar os dados. Hoje tive uma reunião com a secretária Marlene Calumbi e o secretário Igor, do Planejamento. Pois é. E já definimos os caminhos da transição. Na segunda, anunciarei a equipe de transição e o prefeito João Alves anunciará também quem serão os membros da equipe de transição dele. As equipes começarão a conversar, nós teremos acesso aos dados e aí vamos montando a nossa estratégia para a partir do dia 1º. Você conversou com o prefeito João Alves? Não, solicitei uma audiência hoje a Marlene Calumbi e deverá ser na próxima semana o nosso encontro. O dia ainda não está combinado, mas a partir da próxima semana acho que nós teremos a primeira conversa. Secretário de Finanças. Eu conversei ontem em entrevista com o governador Jefferson Barreto. Estou levando a entrevista assim com muita informalidade, chamando de você. Claro, é isso mesmo. Se lhe atrapalhar... Não me atrapalha. O título só serve para poucas coisas. Deixa eu assumir primeiro, tenha calma. Sim, Edivaldo, veja, eu conversei ontem numa entrevista que fiz com o governador da Mix FM. E perguntei a ele sobre Jefferson, que é o atual secretário da Fazenda do governo do Estado. Se é verdade que Jefferson estaria para um passo da Prefeitura de Aracaju e Fernando Mota do Banese para assumir o posto hoje de Jefferson lá na Cefaz. Ele disse que realmente você tem mantido contatos em relação a Jefferson, mas que não há nenhuma definição. É verdade? É isso. Houve um contato meu com o governador
Não falei com o Jefferson sobre isso, porque obviamente eu tinha que falar antes com o governador do estado para sondar dessa possibilidade. Mas não tem nada certo, né? Então eu estou pensando também em outras alternativas, Sim. porque nós temos que ter o plano A, o plano B e o plano C. Certo. Eu sempre tenho 3 planos. O Jefferson é o plano A? Jefferson é o plano A. É o plano A. É o plano A. Isso você já pode confirmar. Quer dizer, Não, eu não confirmo porque. Veja, eu não confirmo porque depende do governador do estado, depende dele próprio. Seja, confirma que é o plano A. Que Mas seria a possibilidade então... mais premente. Mas óbvio que eu tenho que ainda esperar a resposta do governador. E mais do que isso, convidar Jefferson, porque eu não convidei Jefferson antes de falar com o governador. Claro. Então, falei com o governador, foi ele próprio que colocou isso no seu programa ontem, né? Então, eu coloquei para ele, mas não tem nenhuma conversa ainda, nem nenhum convite. Por isso que eu ainda não tenho o conjunto do secretariado, tenho pensado nas pessoas, mas vou primeiro resolver um problema. É o Eclesiastes, né? Cada dia sua agonia. Então nós vamos resolvendo aos poucos. Lucimara vai comandar a Insurb? Não tenho pensado nisso ainda. Já pode afirmar isso? Posso afirmar isso. Que ela não vai comandar a Insurb? Posso afirmar. Ela vai participar de sua gestão? Aí são outras questões, mas ela na Insurb provavelmente não. O que é provavelmente, com certeza? Porque não estamos discutindo nomes, mas Lucimara não participará da Insurb. Eu não convidei, não pretendo fazer esse convite. Não gostou da questão dela? Adorei, foi uma grande presidente da Insurb, foi muito importante, foi uma extraordinária participação, mas acho que eu quero fazer um secretariado o mais renovado possível que puder fazer. Os servidores da saúde estão prestes a fazer uma nova greve, né? Em razão desses atrasos frequentes no pagamento de salários. Nós tivemos recentemente os 42 postos de saúde fechados. Pela primeira vez na história de Aracaju, os que se aproximam de hospitais, que são as 2 UPAs, fechados também. Você pretende resolver de cara esse problema da saúde de que forma? Olha, primeiro nomeando um secretário que tenha a capacidade de liderar o conjunto da equipe, que tenha diálogo com os servidores, e vai ser na base do diálogo. E na base de que nós vamos ter que fazer uma grande economia na prefeitura, nós vamos fazer cortes, nós vamos fazer economia, nós vamos fazer tudo o que pudermos para que a prioridade seja pagamento dos servidores e o funcionamento da cidade, né? A saúde funcionar, a educação, a limpeza pública. Então, são as prioridades que nós vamos colocar para poder a cidade começar a funcionar. Agora, tudo isso nós temos que primeiro fazer o diagnóstico. Por isso que o passo inicial é a equipe de transição. Porque com ela nós vamos saber qual é o nível de endividamento da prefeitura, quais são os problemas mais graves, né? Qual é o tamanho da crise que a prefeitura está vivendo. Porque apesar de nós termos tentado, buscado nas páginas da prefeitura, no diário oficial, mas você não tem isso ainda, né? Os dados da prefeitura ainda estão pouco transparentes. Então nós não conseguimos. A equipe de transição vai fazer isso, porque agora, a partir da conversa com o prefeito e com a equipe do governo, da prefeitura, nós poderemos ter acesso aos dados reais da prefeitura de Aracaju. De posse, não é? Desses dados, nós vamos fazer o nosso plano de ação. O plano de ação do ano que vem será feito a partir do diagnóstico que a gente tenha. Então, o que nós vamos fazer, as medidas que nós iremos tomar, elas serão anunciadas a partir da nossa chegada na Prefeitura de Aracaju. Porque até o dia 31, a responsabilidade da Prefeitura é de João Alves. Exatamente. Então, tem muita gente aqui passando mensagem, eu já percebi aqui, tem muita pergunta política, ainda em razão da própria campanha eleitoral, do futuro de 2018, por exemplo. Perguntas assim, eu peço que você faça pelo Zap mesmo, amanhã pela manhã, na Mix FM, nós vamos entrevistar também ao vivo o prefeito eleito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, que vai falar também sobre a administração e também vai responder as perguntas que forem encaminhadas pelo WhatsApp, tá? Agora, eu digo as perguntas relacionadas também à política. Fica para amanhã. Tenho calma. Edivaldo Nogueira pergunta também o seguinte: na sua gestão, nós temos, por exemplo, hoje a questão dos servidores municipais. Ontem, secretários da prefeitura estiveram com o conselheiro Ulisses Andrade do Tribunal de Contas e prometeram pagar o salário de outubro. Hoje é dia 9, será dia 11, sexta-feira, salário de outubro para todos os servidores, menos os cargos como em comissão e também os aposentados da educação, no dia 11. Isso vai acontecer na sua gestão?
Olha, Gilmar, eu vou me esforçar para pagar o salário dos servidores em dia. Esse vai ser o grande esforço do nosso governo no primeiro ano. E pagar os 4 anos dessa forma. Porque quando fui prefeito, eu sempre paguei em dia os salários dos servidores. Né? Então, nós vamos fazer esse esforço. O esforço é cortar tudo que for supérfluo, economizar da maneira que economizar, fazer tudo que for possível para pagar os servidores em dia. Claro que nós vamos ver o tamanho, né, o que vai ficar, porque nós não sabemos o que vai ficar dessa gestão para outra do ponto de vista de salários. Se vai pagar o dezembro, se vai pagar o 13º. Então, tudo isso será objeto de análise, mas eu quero dizer que o meu esforço principal, a partir do ano que vem, é pagar os servidores em dia. Esse é um compromisso que eu tenho, porque acho fundamental o pagamento dos servidores em dia. E a saúde, que precisa voltar a funcionar, a limpeza pública, que é fundamental, né? Nós estamos vendo uma crise como nós nunca assistimos na cidade de Aracaju. É verdade. Né? Da sujeira, né? Do descaso, a saúde Os garis paralisada. pararam agora mais uma vez hoje, a coleta do lixo. Né? Então, quer dizer, isso precisa ser resolvido. E nós vamos enfrentar essas questões todas. Eu estou disposto, eu tenho muita disposição, eu estou com força, eu estou com energia, né? Eu quero buscar resolver, eu quero dar essa contribuição à cidade de Aracaju. Eu já fui prefeito, eu tenho experiência e vou enfrentar. Tenho coragem e tenho experiência e vou enfrentar. E tenho compromisso. Compromisso com a minha cidade, compromisso com o nosso povo. Pergunta que veio aqui no WhatsApp 99919-1008. Pergunte a Edivaldo Nogueira sobre o transporte para os estudantes, que depois da eleição a prefeitura parou de conceder, então, transporte para os estudantes. Nós vamos ter que recomeçar. Aracaju vai ser reconstruída. Se prepare para reconstruir. É isso, pronto. Então, e a sociedade tem que, a população aracajuana tem que ficar consciente disso. Né? Nós vamos reconstruir a cidade. É como se a gente estivesse começando do início. Começando do Marcos. Como dizia, tem um cantor que diz, começando tudo do começo, né? Exatamente. Eu vou te mostrar como se faz um pachola. Que se pega o pescoço da viola e se vira toda a massa pelo avesso. Né? Então tem uma poesia popular que fala isso. Exato. Então é que nós vamos começar, nós vamos recomeçar. A cidade vai ser reconstruída. E nós vamos reconstruir. E eu tenho muita convicção, vou me dedicar, vou trabalhar, vou fazer todo o esforço que puder, vou montar uma equipe competente, montar uma equipe que queira trabalhar para enfrentar os desafios, que serão grandes, serão enormes. Eu sei das dificuldades que nós vamos enfrentar, mas eu vou enfrentar com muita coragem. Com muita coragem, Gilmar, e com muita transparência. As pessoas vão ficar sabendo o que está acontecendo na prefeitura. A prefeitura não vai ser uma caixa preta. A prefeitura vai ter transparência. E com muita seriedade, serenidade com a sociedade. E um diálogo aberto. Porque acho que nós, para reconstruir a nossa cidade, nós vamos ter que juntar todo mundo. As forças todas, as pessoas, os grupos, os funcionários, para a gente ir podendo reconstruir a nossa cidade. Porque, de fato, é uma reconstrução. Né? Eu, na minha vida de Aracaju, eu nunca vi Aracaju nessa situação que está hoje. É o pior momento. É um momento da gestão muito difícil. pública, não tenha dúvida disso. Eu estive hoje no Santa Maria, e vou colocar inclusive uma matéria daqui a pouco, e me permita uma sugestão. Santa Maria é um complexo habitacional maior do que muitos municípios do interior do estado de Sergipe. É a parte maior de Aracaju. Aí eu tenho aqui muitas perguntas em relação ao 17 de março, que faz parte do complexo Santa Maria. Eu lhe passo uma sugestão e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Por que o Santa Maria não tem uma subprefeitura? Porque, Gilmar, veja, ainda nós precisamos analisar essas questões. Né? Eu acho que Aracaju já pode comportar regiões administrativas, mas nesse momento de crise, você criar estrutura, eu acho que não é ainda... Eu não diria de cara, mas criando, então, as possibilidades de termos, então, É possível, é uma ideia boa para a gente ir discutindo e conversando. É uma ideia... Por exemplo, dividir Aracaju em 4 grandes áreas ou 4 grandes regiões para a gente poder estar mais perto da comunidade. Mas eu tenho um compromisso com Santa Maria, que nós começamos, todo esse trabalho começou com Deda e comigo. Né? Eu fiz o Padre Pedro, fiz o Maria do Carmo, fiz o Valadares, construí o 17 de março. Né? Obras que mudaram aquela comunidade. É tanto que eu tive 61% dos votos no Santa Maria. Foi a minha maior votação. Foi no Santa Maria. Eu sou muito agradecido à população do Santa Maria. A sua dívida maior era no Santa Maria. Uma dívida grande. E eu vou honrar, cumprir. Nós vamos
retomar aquelas obras que ficaram 4 anos paralisadas, obras importantes, no Marivan, a maternidade do 17 de março, o canal do Santa Maria, a ponte que liga o 17 de março ao Santa Maria. Claro que isso não será logo no início do governo, porque nós vamos retomar primeiro a organização da prefeitura, mas nós vamos retomar as obras, né, do Santa Maria e vamos fazer mais. Vou buscar recursos, vou atrás de bancos internacionais, vou buscar no governo federal, eu vou me virar nos 30, como diz a história, mas eu vou trabalhar para que o nosso povo tenha melhores dias. Só que 30 aqui é muito pouco. Viu? Para Aracaju então, hoje. Então vou me virar nos 60. ou 90, ou 1000. O Marivan. O Marivan está lá uma obra... Desde o início da atual gestão, de que a informação confirmada pela atual gestão é de que no início já tinha o dinheiro em caixa, à disposição para a realização das obras. E o Marivan está lá completamente abandonado. Pois é, eu deixei os recursos. Eu comecei aquela obra, quem começou foi na nossa gestão. 18 milhões de reais ficaram Exatamente lá garantidos. Isso. E a obra paralisou. Eu não sei qual foi a razão. Então nós vamos ter que ver o que foi que aconteceu. Quais foram os problemas? Porque a obra não continuou. Então nós vamos buscar dar continuidade. Porque o dinheiro está na Caixa Econômica Federal. Tem mais de 160 milhões, não depositados integralmente, mas garantidos, né, que eu deixei 234 milhões em obras. É mesmo porque a liberação é por etapa da obra. Por etapa, né? Você vai medindo e você vai Exatamente. liberando. Então, nós vamos buscar reconstruir, Gilmar, e enfrentar esses problemas e fazer as obras que voltarem a funcionar. São 40 obras paralisadas. Sim. Durante 4 anos que ficaram paralisadas. 40 obras? 40 obras que eu deixei. Ou todas elas licitadas, paralisadas? Todas elas paralisadas. O prefeito Erivaldo Nogueira vai fazer BRT? Vamos estudar o BRT. Eu acho que aí merece um estudo, porque o BRT não é um consenso de que pode ser feito, porque Aracaju não tem caixa suficiente para o BRT. Mas nós vamos fazer um projeto de transportes que vai melhorar, né? Os recursos existem. Infelizmente, fizeram muitos projetos, na minha opinião, mirabolantes, né? Trouxeram aqui Jaime Lerner para fazer um projeto parecido com o de Curitiba. Não funciona. Você não adianta copiar. Aracaju não é Curitiba. Aracaju não é Curitiba. Tudo bem, porque veio o calçadão da João Pessoa, é. mas era uma outra situação. Diferente, um outro momento. Né? E um calçadão até pode, mas, por exemplo, Exato. As ruas de Curitiba são diferentes das nossas. As nossas ruas são mais estreitas. Né? Então, tudo isso merece um estudo. Então, nós vamos estudar, nós vamos retomar a questão do transporte coletivo, da mobilidade urbana. É fundamental que a gente enfrente esse problema e nós vamos enfrentá-lo. Vamos reestudar faixa exclusiva, se vai ser temporal. Não é? Eu, pessoalmente, me inclino a que a faixa seja temporal, ou seja, em determinado momento, só ônibus ali, nos horários de pico, ônibus. Depois, o carro pode compartilhar. Vamos estudar essa hipótese para que Aracaju possa fluir melhor o trânsito. Nós temos que encontrar fórmulas criativas, Gilmar, né? E, na verdade, educar a nossa sociedade para que, se tem um ônibus na frente, o cara tira o carro e o ônibus passa. Né? Não precisa esse rigor tão grande. Mas tudo isso vai ser estudado. Aqui são ideias que nós vamos amadurecer, estudar os vios técnicos, mas eu tenho uma ideia e uma compreensão de que nós precisamos enfrentar o problema da mobilidade urbana de maneira muito efetiva. E nós vamos fazer isso. Coloca a Gilmara no ponto, que eu chamo logo Gilmara, mas antes de Gilmara, aqui, você pegar uma tragédia bem para administrar. Hoje nós tivemos a eleição de Donald Trump lá nos Estados Unidos, né? Que vai mexer com o mundo inteiro, E a informação é de que o seu marqueteiro Cauê assessorou Hillary Clinton, aliás, assessorou Donald Trump, e espalhou lá que Hillary Clinton teve o apoio do prefeito João Alves. É verdade? Por isso que ela perdeu? A criatividade na internet é muito grande, né? Infelizmente, eu acho que o mundo vai padecer de um problema muito grande, porque Trump vai tentar frear fronteiras, vai agredir os povos de religiões diferentes. Eu acho que nesse momento ele paralisa ainda mais a economia. Você vê que as bolsas caíram, né? Está uma confusão muito grande ainda no mundo. Mas vamos esperar para ver o que é que vai dar. Surge o ovo da serpente com ele. É possível, né? Você vê que nesses momentos de crise aparece esse tipo de político que é como se fosse o Salvador, né? Aquela coisa diferente, que é muito perigoso. Agora vai muito isso também da culpa da classe política, viu, Edivaldo? Eu também acho. Vai buscar uma situação, uma saída, sabe? Por não acreditar no que está. Eu acho isso. Inclusive, um dos fatos que me levaram a me candidatar novamente é que
Eu quero também dar a minha contribuição, obviamente que é uma contribuição pequena, né, porque é em uma capital do Nordeste, mas eu quero dar a minha contribuição de que você pode fazer política com ética, você pode fazer política com decência, você pode fazer política com ideias. Então, esse é o meu compromisso, o compromisso que eu sempre tive na vida. Porque senão, que futuro nós vamos ter na sociedade? É verdade. Eu tenho mais algumas perguntas para você. Edivaldo, uma das perguntas que chegam aqui é sobre o centro de Aracaju, o terminal rodoviário, onde a atual gestão fez lá uma feira. Você vai manter aquela feira? Olha, Gilmar, nós temos que resolver aquele problema, né? Encontrar uma saída para que as pessoas que vendem ali... Porque também não pode jogar ali... Não, não isso não é isso. Isso não Se vou for fazer... para tirar, tem que oferecer uma alternativa. Só vou mexer naquela questão quando tiver uma alternativa para oferecer. Porque você não pode chegar ali e tirar as pessoas que já estão instaladas, inclusive... são trabalhadores. Inclusive por orientação da própria prefeitura, né? Foi a prefeitura que permitiu que aquilo ocorresse. Então, agora, eu acho que nós temos que resolver aquele problema. É um problema que nós vamos enfrentar e resolver, encontrando uma alternativa viável, comercialmente justa, onde eles possam realizar o trabalho dele em outro lugar. Mas como está, não pode ficar, né? Aquilo não pode ser um trabalho permanente. Nós vamos encontrar essa saída. E claro que nós temos já algumas ideias e vamos conversar. Tudo isso conversado, vamos chamar a associação dos feirantes, dos ambulantes, vamos discutir com eles, vamos apresentar as alternativas, fazer reuniões. Não vai ter nada que a gente faça que não seja com diálogo e com muita conversa. Isso, 2 perguntas para encerrar, aí fica o restante para amanhã. Na Mix FM. O seguinte, a questão que você viu, inclusive, uma matéria sobre manifestações lá fora e dentro da Prefeitura de Aracaju, de pessoas que são empregadas em empresas contratadas pela Prefeitura, afora os aposentados, que é uma promessa de que vão receber setembro, amanhã, e que não sabem quando vão receber outubro. A Extra Ambiental, por exemplo, aqui é aquela que vai para onde o lixo vai. Né? Extra Ambiental, a dívida é de cerca de R$25 milhões da Prefeitura. Com a Carro, que faz a limpeza urbana e também faz a coleta do lixo, tem 2 contratos emergenciais, teve um que foi, depois veio outro. Pagou apenas do primeiro contrato 20% e deve em torno de R$20 milhões. A Multiserve, a Prefeitura deve R$8,5 milhões. Por isso que os postos de saúde pararam também, porque muitos são contratados da própria Multiserve. A Estrela, não se sabe o tamanho da dívida. A VBX, que parou de fornecer uma merenda escolar, porque também não recebe. Com isso, também os trabalhadores não estão recebendo. Enfim, como é que você vai equacionar esse problema? Essa é a nossa tarefa para descobrir até o dia 31 de dezembro, né? O tamanho da dívida, a quem está devendo. Vamos esperar que ele resolva, pague, né, até o dia 31. Ele tem até o dia 31 ele vai receber os repasses, os recursos, né, as verbas que vão entrar. E vamos ver o que é que ele vai deixar, né, de dívida, para que a gente possa, a partir de uma análise concreta, ver as medidas que nós iremos tomar. Tudo isso tem que ser muito pensado, muito analisado, para ver o tamanho da dívida e como nós vamos equacionar essa dívida. O que nós vamos colocar é que, a partir do ano que vem, nós vamos trabalhar diuturnamente para a cidade voltar a funcionar com regularidade. Então, nós vamos ter que enfrentar, mas, obviamente, que sabendo o tamanho da dívida. Nós não sabemos, Gilmar. Você está falando que é 20, mas pode ser mais de 20, né? Exato. E tem empresas que você citou 4, mas quantas empresas prestam serviço à Prefeitura? Quase todas ou todas. Né? Então, nós vamos fazer esse redimensionamento da dívida, ver o que é e começar um processo de negociação com as empresas para a gente retomar os serviços da cidade. Eu vou ser prefeito a partir do dia 1º de janeiro. Claro que eu tenho responsabilidade, porque a prefeitura é a prefeitura, né? Não é fulano ou beltrano. Né? Nós temos responsabilidade. Vamos esperar o que é que ele vai fazer, se vai escrever na dívida ativa, o que é que a atual gestão vai fazer com essa quantidade de dívida que ele tem. E a partir daí, nós vamos buscar, conversar, analisar a dívida e ver de que maneira nós vamos escalonar para que a cidade volte a funcionar. Vai fazer auditoria na Prefeitura? Vamos discutir isso a partir desse diagnóstico. O diagnóstico, quando a gente tiver o primeiro diagnóstico, nós vamos ver que medidas nós tomaremos, que vai ser medidas que nós vamos anunciar provavelmente a partir do dia 1º.
Agora, a última pergunta mesmo. Um dos segredos da administração, do sucesso da administração de ACM Neto, que veio para cá fazer campanha contra a sua, mas é inegável o talento dele como administrador em Salvador. Foi pegar todas as dívidas da Prefeitura de Salvador com as empresas e deixar num canto paradas durante um ano e meio, quase 2 anos, e só a partir daí ir pagar então as dívidas antigas, para fazer caixa. E pagando naturalmente as dívidas da administração dele. Isso significa dizer que Edivaldo Nogueira vai se espelhar nesse modo de administrar e fazer a mesma coisa com as empresas que aqui estão e com os servidores que tiverem salários atrasados, ou seja, vocês têm salários atrasados, eu vou pagar aqui a minha, a de vocês depois a gente vai pagar. Ou seja, a que eu receber do ex-prefeito, eu vou pagar depois. É assim? Ou vai ser assim? Não, veja, nós vamos analisar, Gilmar. Isso tudo não dá para você falar daquilo que você ainda não tem o conhecimento total. Quando nós tivermos o conhecimento total do que tem na prefeitura, dos problemas, das dificuldades, nós tomaremos medidas. As medidas serão tomadas de maneira que a cidade volte a funcionar, que os servidores voltem a receber seus salários, ou seja, nós vamos trabalhar no sentido de resolver os problemas que fomos encontrando. E vamos fazer da melhor forma em que a prefeitura não seja prejudicada, a cidade não seja prejudicada e a gente consiga tocar o trabalho da prefeitura de Aracaju. Essa fórmula, essa ideia, ela cabe qualquer possibilidade dentro dela. O que nós temos que colocar é a cidade precisa voltar a funcionar. Os servidores precisam receber seus salários, né? As pessoas precisam receber aquilo que a prefeitura deve. A prefeitura vai ter que olhar o que é que ela arrecada, o que é que ela tem para pagar. E a partir do que você tem, você vai escolhendo as prioridades e você vai pagando aquilo que é mais importante ser pago, para que a cidade volte a funcionar. Então, esse é o mecanismo. Eu fiz isso na minha gestão. Tanto que eu nunca atrasei, tomei medidas duras em 2009, né, para que a prefeitura pudesse enfrentar. O que eu tenho convicção é de que o ano de 2017, o ano que vem, é um ano muito duro. Vai ser um ano de muita economia, de muito corte, né, de muita diminuição de máquina, diminuição de estrutura. Nós vamos fazer um enxugamento grande na prefeitura de Aracaju para poder ter recursos para enfrentar as dificuldades. Então, toda medida que nós iremos anunciar vai depender da situação. Vai diminuir secretarias? Vou, claro. Eu não vou nem fazer pergunta mais. Não, vou, claro. Secretarias? Não sei. Eu nem sei quantas tem ainda. Certo, mas vai diminuir. Vou diminuir. Perfeito. Sim. Prefeitura, muito obrigado. Amanhã nos veremos logo de manhã na Mix FM, viu? Um abraço para o senhor. Um abraço. Aí, por favor, obrigado, viu? Gilmar. Fiquem com Deus.